Olá pessoal, eu sou a doutora Mara Barros, especialista em prótese e faço parte da equipe doutora Vanessa Silveira. E hoje venho falar com vocês sobre prótese dentária. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre próteses removíveis. Existem dois tipos de próteses removíveis, são as totais ou parciais. As totais é quando o paciente não tem mais nenhum elemento dentário. E as parciais é quando tem pelo menos um elemento dentário que vai servir para a retenção da prótese. As próteses removíveis, elas precisam de um cuidado e de uma troca periódica. Os pacientes têm o costume de ficar com as próteses removíveis durante 20 anos e com o tempo tem que ser trocada essas próteses pelo desgaste do material e pela mudança que acontece no nosso ambiente bucal. Com o tempo a gente tem um pouco de perda óssea, a nossa mucosa muda, então precisa ser trocada pelo menos de 5 a 8 anos. Além também de precisar dessa troca periódica das próteses removíveis, a gente precisa ter cuidado também com essa prótese. As pessoas costumam às vezes esquecer de escovar os dentes após alimentar pelo uso da prótese. O ideal é que se tenha uma escova de cerdas duras própria para a limpeza das próteses, para fazer uma escovação bem eficaz da prótese. E nunca deixar ela ressecada por muito tempo. Às vezes, se o paciente dormir sem a prótese, pelo menos colocar ela no meio úmido. As pessoas antigamente tinham o costume de colocar num copo d'água, às vezes com um pouquinho de cloro, às vezes com material químico, mas não precisa desse material químico para manter a prótese umidificada. É só colocar ela no meio mais úmido, porque senão após de manhã, quando for acordar e colocar a prótese novamente, a mucosa vai estar mais ressecada e a prótese vai ter uma difícil adaptação. Pode ter aftas, pode ter um incômodo. Muitos pacientes preferem dormir com as próteses e outros preferem ficar sem elas durante a noite. O ideal é que fique sem essas próteses durante a noite. E por quê? Acontece que durante a noite a gente tem uma diminuição de salivação, então a gente pode ter mais bactérias na boca. Pode acabar ocasionando, por exemplo, candidíase oral, que é uma coisa comum em quem tem prótese total removível. Então, o ideal é dormir sem essas próteses, mas varia muito de cada paciente. Às vezes o paciente não se sente confortável, então a gente precisa respeitar. Mas é sempre importante manter a prótese limpa, principalmente após as refeições. Obrigada, pessoal!